boa noite, ótima semana para você. A 27ª rodada ainda nem terminou, mas vai ficar marcada pela quantidade de erros absurdos das equipes de arbitragem. Separamos aqui os 3 lances que estão sendo aí os mais discutidos pelos torcedores. Começamos mostrando o pênalti anotado pelo árbitro Deilson Fernando Freitas da Silva no jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, claramente fora da área. Brincadeira, né? Pênalti fora da área. No duelo entre Internacional e Vitória, também teve polêmica. O árbitro Sávio Pereira Sampaio viu mão dentro da área de Lucas Fernandes e marcou pênalti a favor do Inter. Olha lá, viu mão, isso, enfim. E na Vila, o juiz Caio Max Augusto Vieira enxergou o pênalti de Rony em Dodô aos 48 do segundo tempo. A CBF entendeu que houve erro nessas jogadas e hoje à tarde já rebaixou para a Série B os 3 trios que atuaram nessas partidas para um período de reavaliação. E aí a gente aproveita para esses lances aí para fazer a enquete desta segunda-feira para você que está em casa. Pois é, chega mais. A pergunta de hoje é a seguinte: em qual jogo aconteceu o pior erro de arbitragem na rodada? Foi no Palmeiras e Cruzeiro, né? Foi no Inter e Vitória ou Santos e Atlético Paranaense? Dê sua participação lá no site gazetesportiva.com e também na nossa hashtag Gazeta Esportiva pelas redes sociais. E aí eu já passo aqui o boa noite para os nossos meninos e quero saber a opinião de vocês. Onde que ficou mais feio, mais absurdo o erro? Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite. Grande noite para você que acompanha a Gazeta Esportiva. Eu vou ser obrigado a votar em 2. Não. Não tem como. Mas a pessoa em casa só consegue votar em 1. Tá, tudo bem, mas eu aqui posso falar que para mim são os 2. Eu votaria primeiro no do Palmeiras e depois no Inter. Ou primeiro no Inter e depois no Palmeiras. Tá. Porque os 2 foram terríveis. Terríveis, os 2 fora da área. Tá bom, vai, acho que o do Inter foi pior ainda. O pior de todos foi o do Inter, porque estava muito claro na frente do árbitro. Quando você tem essa só que o árbitro do Inter é o que ele viu a mão dentro da área? É os 2, né? O árbitro viu os 2, tanto no Palmeiras como no Inter, dentro da área. Quer dizer, só que o Inter já tinha tido um gol anulado legal no mesmo jogo. Quer dizer, então, me parece uma compensação, talvez. Fica muito longe, né? Enfim, ou incompetência mesmo. Mesmo assim, sabe, em tempos de VAR, não pode acontecer isso. Então, se é para escolher um, tá bom, eu escolho Inter e deu branco Vitória. Agora. E Vitória. Flávio. Para mim, Inter e Vitória por um outro motivo. O Inter, ele ganhou o jogo. O Palmeiras foi seriamente prejudicado, mas ele virou. Então, o prejuízo acabou não ficando com ele. O Atlético Paranaense também, mas esse jogo não era tão importante. E no caso do Inter e do Palmeiras, eles brigavam pela liderança diretamente. O Santos e o Atlético, eles estão numa situação, claro, ainda corre risco de rebaixamento, mas foi menos grave. Foi grave, mas menos grave, porque ali nós estamos definindo posições. E aí o Palmeiras seriamente prejudicado, mas como ele virou o jogo, o prejuízo acabou sendo menor. O caso do Vitória, o Vitória perdeu o jogo por causa desse lance. Então eu vou escolher o jogo Inter e Vitória, embora os 3 tenham demonstrado o nível dos nossos árbitros, né? E agora, coitada da Série B, né? Vai sofrer com esses 3 árbitros lá na Série B. Isso é verdade. Vai jogar pro jogo da Ponte Preta. Não se pode o negócio disso. Sacanagem, né? Isso faz todo sentido. Ué, foram pra Série B. Mano, e os times da Série B não merecem uma arbitragem boa e justa? Vão para um curso de reciclagem, não pra Série B? Polêmicas à parte, vamos ver então como foi a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro e que deu ao Verdão aí a liderança do Brasileirão. É o Dudu na bola, todos os jogadores do Cruzeiro na área. Bola levantada, subiu e passou por todo mundo. Lucas Lima, tá lá! Gol! É do Palmeiras! E é de Lucas Lima! Aí o Mancoejo tenta a invertida. Gustavo Gomes se atrapalhou todo com a bola. E tá marcado o toque de mão do Gustavo Gomes. Está marcado o pênalti. Está marcado o pênalti. Eu tive a impressão que foi um toque de mão realmente no Gomes e está marcado o pênalti para o Cruzeiro. Tem pênalti o Cruzeiro, pode pintar o empate. Mancoejo contra Brás, partiu Mancoejo, tá lá! Gol! É
é do Cruzeiro! Mancoejo de pênalti! No fundo para o Marcos Rocha, de novo com o Dudu. Na área pede o Daverson, o cruzamento para o Johan! Gol! É do Palmeiras! E Johan de cabeça faz Palmeiras 2! 1 para o Cruzeiro! Daverson, categoria do Daverson. Faz a invertida para o William, dentro da área, pode bater no gol, preferiu rolar para trás. Pênalti! E o Palmeiras, que tem perdido muitos pênaltis neste ano, coloca Gustavo Gomes para bater. Partiu Gustavo, bateu, gol! É do Palmeiras, é de Gustavo Gomes, o paraguaio. Faz o primeiro com a camisa do Verdão. Hoje melhoramos bem mais do que nos outros 2 jogos. E tivemos a felicidade de acertarmos mais o chute a gol ou nos posicionarmos melhor de tal forma que criássemos mais dificuldades ao sistema do Cruzeiro. E foi isso que aconteceu, nada muito diferente, não. Não fomos bem, acho que o resultado do jogo foi justo. Esperávamos esse tipo de dificuldade. Você acha que a atitude de alguns jogadores, nesses jogos que tem acontecido entre Palmeiras e Cruzeiro, tem extrapolado, e incluindo no jogo de hoje, o que aconteceu no jogo de hoje? Está se referindo a que especificamente? Ao Daverson, que foi um... Então é bom falar o nome. Sim. Porque tem gente achando isso engraçado. Não sei se você acompanha a televisão como eu acompanho. Tem gente elogiando... dando moral para esse tipo de coisa. Isso nunca termina bem, não tem como terminar bem. Você está aí como adversário, perdendo um jogo, 40 graus na cuca, né? O jogo 12:30, e o cara fica fazendo gracinha desse tipo, coisas completamente sem cabimento, vai terminar mal. Um jogador meu fazendo gracinha? Quando tu tens uma falta que não é dada, quando tu tens uma situação qualquer, aí que o juiz não apita a falta, quem começa a confusão não é o jogador. Ora, ali já foi advertido, nós já falamos sobre uma situação que passa a ser uma situação que os árbitros entendem que isso é um menosprezo, mas quando tu driblas e recebe a falta, tem que dar a falta e acabou o assunto. Trabalhamos para um futebol cada vez melhor e nós nos deparamos com uma situação como a de hoje, um erro gravíssimo da arbitragem, marcando uma penalidade 2 metros fora da área, na frente do bandeira, do auxiliar. Nós não podemos ser prejudicados, ninguém pode, todos têm que ter exatamente o mesmo tratamento. 2 títulos este ano, o Palmeiras perdeu com influência da arbitragem. Amanhã estarei na CBF, reivindicando que nós tenhamos pessoas competentes para trabalhar no futebol. Nós votamos a favor do VAR. Hoje, nesta situação, nós não teríamos o problema. Quanto custa um título? Eu pergunto aos senhores, quanto custa uma desclassificação como a da semana passada, aonde o árbitro viu falta no gol legítimo do Palmeiras contra o próprio Cruzeiro? O presidente do Palmeiras até tem razão em relação ao VAR, mas esse chororô, quando ele vier a público também, quando o Palmeiras for beneficiado pela arbitragem, com esse mesmo tom, com essa mesma postura, que me parece muito jogar para a torcida, fazer média, sabe? Não me parece extremamente sincero. A gente sabe que existem erros que às vezes são a favor de um time, às vezes contra, só que normalmente para justificar o fracasso se atribui às costas do árbitro. Ele falou de 2 títulos, deve estar se referindo ainda à final contra o Corinthians,
né? Aquele lance questionável, que depois o Thiago Santos perdeu um gol debaixo do gol, o Palmeiras teve a chance nos pênaltis ainda, no jogo contra o Cruzeiro, o Palmeiras depois teve a chance de fazer o jogo lá em Belo Horizonte. Então, eu acho que é minimizar demais. O árbitro errou? Errou. Ok, tem que cobrar a CBF para ter o VAR? Tem. Só que esse tipo de comportamento ele não me parece extremamente sincero e benéfico para o futebol, porque é só quando convém, só quando interessa. Sobre o Daverson, quando você faz uma graça, mas se você faz ali buscando o gol de maneira objetiva, você tá na frente, está buscando o gol, dá uma caneta mesmo, dá um chapéu, faz embaixadinha, faz o que quiser. Agora, quando tem um tom provocativo, eu acho desnecessário. Pode até fazer, pode, a torcida pode, mas tem que arcar com as consequências. Eu interpreto isso como molecagem, não é profissionalismo. Claro. Bom, eu não tenho nada contra. Se você irrita o adversário, você está fazendo a sua parte, ele é jogador do Palmeiras, então nada contra. Os grandes jogadores do mundo fazem esse tipo de coisa, e o Daverson não é um dos grandes jogadores do mundo. Eu não tenho nada contra. Havia um clima. O Mourinho tem uma frase que eu gosto muito: o bom jogador joga sob pressão. Então, faz parte de você segurar. Quando o cara entrou e deu uma porrada, faz parte também. Agora, o árbitro também tinha que ter metido o cartão. Ele meteu o cartão no cara que fez uma embaixadinha e não deu o cartão no cara que deu uma porrada no cara que não faz sentido. Então, tem que dar as duas. Tudo, nas duas coisas. O Palmeiras realmente foi prejudicado nesses jogos. Ok, tem muito dessa coisa de jogar para a torcida, também concordo. Mas o Palmeiras realmente foi prejudicado. Foi prejudicado na final do Paulista contra o Corinthians, foi prejudicado no jogo do Cruzeiro. Tudo bem, tudo que você falou é verdade. Teve chance depois de se reabilitar, mas o Palmeiras ele quis o VAR. E acabou sendo voto vencido. Então o Palmeiras tem como chiar, porque ele foi um dos que quis. Claro. Na verdade, quem tem que pagar o VAR seria corrigido. Quem tinha que pagar o VAR era a CBF, porque ela ganha um caminhão de dinheiro em cima dos times, ela não serve para nada e deveria pagar. Então os times também que votaram contra, eu também entendo. Você já é explorado pela CBF, ainda você tem que pagar para ter um benefício para o campeonato. É a tal história de você não pensar no todo. A verdade é que nós temos árbitros incompetentes e nem o VAR vai resolver. Eles não sabem trabalhar com o VAR. Não viu o que fizeram no Cruzeiro e Boca? Na expulsão e Cruzeiro e Palmeiras. O erro que o Gagliotti se refere foi que eles não soube usar o VAR. Então nós temos um grupo de incompetentes, caras sem vocação para apitar. São extremamente ruins. Não tem VAR que resolve. Eles vão fazer bobagem com o VAR também. O prejuízo do São Paulo poderia ter sido maior. Depois de ficar 2 vezes em desvantagem no placar, o tricolor foi para cima do Botafogo, arrancou um empate no Engenhão. Acompanhe. No Engenhão, o Botafogo mediu forças com o São Paulo. Jean aproveitou o desvio de cabeça dentro da área e se jogou para fazer 1-0 para o time carioca. O empate dos visitantes saiu dos pés de Diego Souza, após chute de Nenê, que rebateu no meio da zaga do Botafogo. Ainda no primeiro tempo, Chiesa pegou o corte errado de Anderson Martins, tocou para Eric e recebeu dentro da área para encher o pé. 2-1 Botafogo. Só que depois do intervalo, o uruguaio Carneiro, já em cima da linha, tocou para o fundo da rede e decretou o resultado final no Rio. Botafogo 2, São Paulo também 2. Foi um jogo muito disputado, difícil. No primeiro tempo nós recibimos 2 gols, aí cometimos algunos erros e depois segunda parte do jogo eu gostei de São Paulo porque fuimos por el empate, conseguimos e estuvimos muito perto da vitória. Mas temos que seguir, estamos entrando na etapa final, van a ser todas decisiones, no solamente jogo de sábado, sino tem 11 rodadas ainda na frente e temos que estar calmos e acreditar em lo que podemos fazer e tentar ganhar próximo jogo em casa para continuar aí na luta. Esse é um momento crucial, Flávio, para a gente saber até que ponto o São Paulo tem gás mesmo. Buscou a vitória ontem, eu acho que não jogou mal, né? Mostrou capacidade de reação, buscou um resultado, empatou o jogo 2 vezes, mas e o resto do campeonato? Né? O elenco de São Paulo é mais limitado, tem peças... Elenco, né? Quer dizer, então... Depois que o São Paulo perdeu o Everton, ele não teve mais o mesmo brilho, e é explicável. Qual é a diferença do Palmeiras? Ele tem 28 jogadores, eles são muito parecidos, muito próximos. São Paulo é um desnível absurdo.
O sistema de jogo do Aguirre, que é preferencialmente contra-ataque, como 95% dos times brasileiros, depende de 2 jogadores abertos. Quando ele perdeu os 2, foi um horror. Quando ele perdeu um, no caso o Everton, com o Rojas jogando de um lado, há uma marcação forte no Rojas e uma improvisação do lado esquerdo, com o Reinaldo. E aí o time não anda, né? Fica difícil, não tem reposição. Aí alguém vai dizer, os meninos da base, muito provavelmente ainda não estão prontos, senão o Aguirre colocaria. Claro. É um problema que o São Paulo vai ter que viver. Sábado tem um jogo com o Palmeiras, aí vamos ver o que vai acontecer. E esse é o jogo-chave. Parece que o Everton volta nesse jogo. Aí o São Paulo ganha força total. Bom, o Corinthians vai se acertando sob o comando de Jair Ventura. Sábado contra o América em Belo Horizonte, o Timão só não teve sorte melhor graças à noite inspirada do goleiro João Ricardo. Veja. Na Arena Independência, o América Mineiro recebeu o Corinthians na noite deste sábado. A equipe paulista dominou a partida, foi a dona das ações ofensivas e criou as principais oportunidades de gol. O problema foi que o Timão pecou bastante nas conclusões e parou em vários lances nas grandes defesas de João Ricardo. Foram pelo menos 3 as grandes intervenções feitas pelo goleirão do América. Os donos da casa também tiveram algumas chances de sair de campo com resultado positivo. O empate por 0-0 freou as ambições do Corinthians de se aproximar do chamado G6. O time agora não vence no Brasileirão há 2 partidas. Nós começamos hoje com 6 meninos com menos de 23 anos e eles deram conta do recado. Se você conseguir separar o desempenho com o resultado, né? Lógico que o Corinthians tem que vencer sempre, mas o desempenho foi muito bom. E eu tenho certeza que se nós seguirmos com esse desempenho, a gente vai estar muito mais próximo da vitória. Então a gente sai feliz pelo desempenho, que desde que eu cheguei foi o nosso melhor jogo em termos de criação, de controle do jogo, mesmo jogando fora, mas fica triste por não ter vencido, né? E a gente sabe como é que é o futebol. E tem jogos assim, ainda que você vai e ainda acaba sofrendo, tomamos um gol. Então, mas nem nisso a gente foi tão bem que até nas transições do América a gente conseguiu neutralizar bem e a gente sofreu muito pouco, criamos muito, mas faltou um pouco, como você falou isso tudo para falar a pergunta, faltou um pouquinho mais de paciência ali no terço final. O Corinthians em evolução, né, Flávio? Discreta, mas Consigo ver essa evolução, sinceramente. Eu consigo, porque um time que criava uma chance em 4 jogos, de repente começa a criar 2, 3 num jogo, evoluiu. Não é um sonho, mas já é alguma coisa. Flávio, eu lembro que eu tinha acompanhado jogos do Chapecoense, uma sequência de 4 jogos. O Corinthians conseguiu criar, acho que 2 chances em 4 jogos. É verdade. De repente, 2 chances num jogo, 3 já. Mas era um jogo de contra-ataque, né? Aí facilitava. Eu analiso os times aqui no Brasil quando eles jogam em casa. Aí você vê se está evoluindo ou não. É isso e o Corinthians em casa não tem feito. Contra o último jogo, contra o Flamengo e tal. Mas foi um jogo, ele chutou 2 bolas, fez 2 gols. Ganhou o jogo, ok. Então ficou essa boa impressão. Mas não sei, eu ainda espero um pouco, viu? Ainda continua sendo um time de reação. Não é diferente dos outros, mas eu só não consigo ver evolução. Está mais ou menos a mesma coisa que era. Bom, o assunto agora é o Santos, que no sábado teve um importante embate fora de campo com a votação dos sócios para o impeachment do presidente José Carlos Pérez. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. O clima na Vila Belmiro parecia de jogo, mas na verdade toda essa movimentação era para definir pela permanência ou não de José Carlos Pérez na presidência do Santos. Contra ele, 2 processos de impeachment aprovado pelo Conselho Deliberativo, que convocou o associado santista para vir às urnas escolher se o presidente Pérez deveria ou não ser afastado da presidência do clube. Durante a votação, o presidente se defendia das acusações que lhe foram feitas. Tinha uma empresa, que era uma empresa, chamava-se Saga Talent, que era uma empresa de novos talentos, etc. A empresa nunca movimentou nada, nós temos um atestado da CBF que ela sequer é cadastrada, portanto não pode nem negociar jogadores, mas eles arrumaram isso, então eles ficaram vasculhando a minha vida. Só que eles não encontraram nada, porque eu não devo nada, graças a Deus. Eu nunca entrei numa delegacia de polícia e hoje eu sou submetido a esse tipo de vexame, né? Mas o que aconteceu com os conselheiros, quando o time começou a ir mal, que ele fizeram eles de 20 e começaram a trabalhar a cabeça dos conselheiros. Mesmo assim, nós ganhamos no conselho, ganhamos no impeachment, não teria impeachment, nem na primeira votação, nem na segunda. Houve uma manobra, isso está na justiça, até judicializou, e estamos discutindo. Ele não quis que parasse isso aqui de jeito nenhum,
é para a gente saber também, porque se o sócio não quiser minha permanência, eu vou para casa tranquilamente. O clima durante a votação foi tranquilo, mas acreditem, o presidente Pérez, em sua chegada na Vila, apareceu assim, com um colete à prova de bala. Eu recebi, para você, 11 ameaças de morte. Minha mãe tem 90 anos, ela mora em Curitiba. Uma pessoa com 90 anos recebeu uma ligação e o cara dizer para ela, ó, a senhora vai morrer, teu filho vai morrer e os seus netos vão morrer. Isso simplesmente é uma agressão ao ser humano. Tem gravações, também está na polícia. Olha, o caso do Santos é assim, mexemos com a maior máfia que existe no futebol brasileiro. Depois de pouco mais de 13 horas entre votação e apuração, o associado do Santos nas urnas decidiu. José Carlos Pérez foi absolvido por maioria nos 2 processos a que foi julgado. E ele vai continuar no comando do Clube Santista. O que nós queremos é paz, harmonia. A gente quer uma união com o Santos. Agora é unir o clube. Pois é, e se nos bastidores o clima anda quente pelos lados da Vila Belmiro, né? Dentro das 4 linhas, o Santos se acertou e já é o vice-líder do segundo turno. A vitória sobre o Atlético Paranaense foi magrinha, polêmica, mas fundamental para as pretensões do Peixe no campeonato. Sem os artilheiros Pablo e Gabriel suspensos, Santos e Atlético Paranaense duelaram na Vila Belmiro. Logo com 2 minutos, Nicão já exigiu boa defesa de Vanderlei. O Santos respondeu com Sanches em chute cruzado. Eduardo Sacha e Rodrigo quase abriram o placar. Antes, a falta violenta de Lúcio Gonzalez no camisa 9 do Peixe causou a revolta do técnico Cuca. Nicão ainda exigiu Vanderlei no fim da primeira etapa. Segundo tempo, Dodô pediu pênalti neste lance. Caio Max Vieira mandou o jogo seguir. Na sequência, o Furacão marcou, mas o assistente assinalou o impedimento. O Santos teve boas chances, com Bruno Henrique, Sanches e Rodrigo. Mas foi somente aos 47 minutos que o gol saiu. O árbitro assinalou pênalti nesta jogada de Rony em Dodô. Pato Sanches cobrou com categoria e marcou o gol da vitória. Alguns falaram que não foi pênalti na televisão, outros da mídia escrita falaram que foi pênalti, então cabe a dúvida, né? E aí ele foi, apitou em cima da dúvida em favor do Santos, ou seja, dando pênalti naquela jogada, e o Sanches foi muito feliz na batida. É só você profissionalizar a arbitragem. O árbitro de futebol ser um profissional. Ele viver disso exclusivamente. Não ele ser um gerente de uma loja até ontem, e, ao meio-dia, atender os clientes e hoje pôr a farda e vir para o treino. Eu acho que eles iam se preparar, não que eles não sejam preparados, mas eles iriam ter uma preparação ainda melhor e maior. Com a vitória sobre o Furacão, o Santos colocou fim a um jejum de 3 partidas sem vitória. E depois do duelo contra o Vitória nesta sexta-feira no Barradão, o técnico Cuca já está preocupado com a partida contra o Corinthians e vai fazer um pedido à diretoria do clube para que o jogo aconteça aqui na Vila Belmiro. Ninguém quer dividir o Santos em 2, um em São Paulo, outro em Santos. Apenas tecnicamente falando, nós nos sentimos mais fortalecidos jogando em casa. Que o adversário, quando é um clássico assim, que ele desça a serra, que ele venha na espiritualidade que tem a Vila Belmiro, que isso tudo venha a nosso favor. Então essa é a opinião da comissão técnica e de todos os jogadores. Agora quem manda é o presidente. Eu concordo com o Cuca em 2 aspectos principalmente. Jogar na Vila para o Santos realmente é melhor. Eu acho que é onde o Santos se apresenta mais forte, né? Segundo ponto, realmente já disse até isso aqui várias vezes no Gazeta Esportiva em todos esses anos, que um dos caminhos para melhorar a arbitragem é justamente a profissionalização dos árbitros, né? Eu acho que isso resolveria parte dos problemas em termos de preparo. Eu só não concordo muito na questão da dúvida. Para mim não existe a menor dúvida. Para mim aquilo não foi pênalti nem aqui nem na China. O técnico do Inter, o Odair Helma, falou que realmente erraram.
Ele falou, olha, foi errado, a gente foi prejudicado algumas vezes, mas dessa vez nós fomos favorecidos. Também nem dá para falar diferente. Mas... Ué, tudo bem. Sabe como é que é, né? Sei, aí claro. também não dava, né? Mas essa coisa tem essa frescura de falar de Pacaembu, sei lá por que eu acho Pacaembu totalmente obsoleto, desconfortável. Não, mas ele é bom para a imprensa, né? Que é perto de tudo aqui e tal. Mas pro torcedor do Santos é muito melhor a Vila. É que a Vila nunca vai público, né? Mas aí... O Pacaembu costuma ir mais. Também já passou o tempo de ir. E a casa do Santos é a Vila. Nos jogos grandes tem lotado. Então o Santos tem que jogar na casa dele mesmo, sim. E depois, com a construção do campo do Palmeiras e do Corinthians, ficou mais obsoleto ainda o Pacaembu. Bom, a gente viu o Cuca falando aí que prefere a Vila Belmiro, né, para o clássico aí contra o Corinthians, mas o nosso setorista do Santos, lá do site gazetesportiva.com, Lucas Mussetti, nosso contratado agora, apurou que a diretoria do clube deve manter o estádio paulistano como palco desse duelo, visando a possibilidade de ganhar uma maior renda com o jogo sendo realizado aqui em São Paulo. Sim, mas o Cuca está certo em falar, do ponto de vista técnico é muito melhor para ele. Quer, mas não vai ter, né? E aí a tal história do que vale mais, o dinheiro que some, sempre desaparece, ou um ganho técnico. Eu acho que tem que prevalecer o técnico. Quero fazer um outro elogio ao Cuca, porque o Cuca, isso tem a ver com a experiência, maturidade, ao nível que se chega profissionalmente, que não tem que ter rabo preso com ninguém. Ele tem sido muito atuante e muito crítico em todas as questões. Sim. De erros burocráticos. O Levir Coupe tem esse tipo de conduta também. É legal. Chama a responsabilidade. Olha, tem que jogar, é questão de diretoria. Eu prefiro jogar na Vila. Jogar no Pacaembu ele vai jogar. E ganha o grupo dele. Com isso. Infelizmente, ele não é o presidente do clube. Seria ótimo se fosse. Os profissionais é que deveriam tomar conta dos clubes. E além de Palmeiras e São Paulo, Inter e Grêmio estão vivíssimos na briga pela ponta da tabela, enquanto o Flamengo perdeu terreno após o empate sem gols com o Bahia em Salvador. Lembrando que Vasco e Paraná encerram a 27ª rodada, logo mais às 8 da noite no Dorival de Brito. Vamos aos gols da rodada. No Engenhão, o Grêmio venceu o Fluminense graças a este golaço marcado por Everton, já nos acréscimos. Lindo toque de calcanhar para garantir a vitória do time gaúcho, 1-0. Atlético Mineiro e Sport se enfrentaram no Independência e Leonardo Silva fez 1-0, só que para o Sport, gol contra do zagueirão do Galo. O empate veio logo em seguida com Elias, tocando de canhota no cantinho do goleiro Magrão. Aos 25 minutos, o Atlético virou o placar com Fábio Santos, cobrando pênalti. Aí o caldo desandou de vez para o Sport. Emerson recebeu na direita e, sem deixar a bola cair, tirou a marcação e chutou firme para fazer um golaço. 2 minutos depois, Casares aproveitou a falha bizonha de Durval, roubou a bola e fez o 4º do Galo no jogo. No comecinho do segundo tempo, Michel Bastos descontou de cabeça, mas o dia era do Atlético. Ricardo Oliveira definiu a goleada, batendo firme de pé esquerdo, e ficou nisso 5-2 Galo. Em confronto na parte de baixo da tabela, a Chapecoense saiu na frente do Ceará com este gol de Dofo. Depois do intervalo, o time da casa foi para cima e chegou ao empate com Valdo. 2 minutos depois, Arthur decidiu fazer tudo sozinho. Arrancou pelo meio, deixou a marcação para trás e mandou a bomba para virar o jogo. Leandro Carvalho gostou da coisa e quis fazer igualzinho o Valdo. Tudo bem que o chute foi por baixo, mas o importante é bola na rede. 3-1 Ceará. O Internacional deu este presente pro Vitória logo no comecinho do jogo. Emerson Santos e Marcelo Lomba não se entenderam e a bola acabou entrando. O empate do time gaúcho veio somente aos 18 do segundo tempo. Leandro Damião subiu bonito e testou firme para deixar tudo igual. A virada do Inter aconteceu depois da lambança do árbitro, que anotou o pênalti neste lance. O toque de mão nitidamente aconteceu fora da área. Na cobrança, D'Alessandro bateu bem e definiu a vitória, 2-1. O Inter é vice-líder, porém com os mesmos 53 pontos do Palmeiras. Flávio, tudo embolado. Palmeiras garantiu a liderança, eu acho que é o maior candidato ao título mesmo. O Grêmio também, a gente não pode descartar, mas não também estou tão decepcionado. O Grêmio e Fluminense, outro jogo horrível, Flávio. O sábado, nós tivemos 6 times jogando, 5 com títulos brasileiros. O gol foi lindo. E só teve um gol.
Foi isso aí, foi muito legal, muito bonito. 3 jogos, 5 times com títulos nacionais, o atual campeão da Série B, que é o América, 1 gol. Acho que é por isso que os árbitros mandaram marcar um monte de pênalti. Marca tudo que tiver para ver se sai gol. Aí os caras marcaram pênalti fora da área, marcaram falta que não foi. Ó, juizada, ajuda, já que vocês não sabem apitar mesmo, pelo menos ajuda a fazer gol, né? Porque realmente é um absurdo. Mas quero fazer uma ressalva aqui, de novo, né? O Inter foi beneficiado com um pênalti que não existiu? Foi. Mas também teve um gol legalmente anulado. Ilegalmente. Um gol legal? Um gol legal, exatamente. Erroneamente anulado. Que não foi pênalti, não foi pênalti. Mas o Inter também fez um gol que foi legal e o árbitro anulou. Eu fico imaginando o cara vendo isso na casa dele. Como assim? Não é? Eu não acredito em erro. Acho que eles são incompetentes. Não está em cima da linha, está longe, muito longe. Então, aí é que tá, porque é diferente. Os caras falam assim, né? Manda na rede social, pô, estão roubando. Não, gente. O juiz malaco, ele tem que ser bom. Para roubar o malaco, tem que ser ele é bom, né? ele não vai marcar. Um negócio desse é ruindade mesmo, não é incompetência. Tem o auxiliar, então, mas é tudo ruim. O quarto árbitro. A CBF usa, ela bota atletas. Esse lance aí, o auxiliar não poderia ter ajudado? Mas ela bota garotões que não entendem nada de futebol, não tem a menor vocação, nada. Eles estão lá porque eles são atletas e tal. Então eles põem, não é cara com vocação. Então eles são ruins. Então eles não conseguem nem fazer mutreta. Imagina, como é que o cara vai... Se ele quer fazer alguma sacanagem a favor do Cruzeiro, ou do Inter, ou de quem quer que seja, ele vai escolher um lance diferente, marcar aqueles perigos de gol, a bola vai na área, o cara pita, expulsa um jogador no lance duvidoso. Nada, é ruindade, eles são muito ruins. Eles não têm a menor vocação para isso. Talvez eles pudessem inventar novas situações. Pode virar bailarinos, tocar em tuba. Tem um monte de situação, tem um monte de profissão que está precisando de gente, né? Trabalhar com TI. Quando é que vai ser jornalista, falar de futebol? Daqui a pouco até os jogadores vão começar a apitar. Eu acho melhor os jogadores começarem É que nem golfe, né? Cada um apita. Você apita o jogador. Mas jogador também não pode falar muito, não, que também o árbitro erra, mas eles também induzem muito o árbitro. Sim, também. Simulando. Ali mas é porque o árbitro é incompetente. Sem vergonhice, malandragem. O Renato Gaúcho, ele deu uma declaração depois desse jogo dizendo o seguinte: todo mundo fala mal dos árbitros, eu não tenho do que reclamar, eles são muito bons, parece com uma boca de praga, né? O Rafa Benítez deu uma declaração na Inglaterra elogiando as arbitragens. Tomou uma multa de 30 mil euros. Porque na Premier League, é outra coisa, outro nível. Não pode falar de árbitro, nem bem nem mal. Não toque nesse tema. E aqui é uma várzea. Bom, como será que o Vinícius está vendo essa briga pela liderança do Brasileirão? Já sabemos que segue o líder, está na boca de outro personagem. É o quadro Vini na Rua, na telinha. É o líder! É o líder! Segue o líder! Vai lá de coração! Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! Belo, Belo, Belo! Vamos acordar, Belo! Sai daí que esse lugar é meu! Calma que vai ter volta! Sábado é lá no Morumbi, onde vocês não ganham desde 2002. Calma, Belo. Deixa eu curtir a minha liderança um pouquinho, meu. Sábado a gente se fala, tá bom? Engole essa língua, Belo. Cansei de zoar o São Paulo, segue o líder, mas estou agora na Paulista para saber qual é o melhor time do Palmeiras. Bota as escalação, diretor! Preview. E aí, qual é o melhor, hein? O da Liberta ou o do Brasileirão? Belo, pergunta do dia, vem cá, Felipe Estagiário, mostra o Felipe Estagiário. E o São Paulino, obrigado, Felipão. Temos aqui o time do Palmeiras na Libertadores e o time no Brasileiro. Qual você acha que é o melhor time, Belo? O que joga a Liberta ou o que joga o Brasileirão? Analisa aí, por favor, análise do Casagrande. No caso, eu acho que não é o time do Palmeiras que eu tô vendo aí, não. Eu acho que é o time da Crefisa, né? Eita!
Pô, cara, eu acho que melhor na Libertadores, hein? Por que você acha? Você tiraria alguém desse time da Liberta? Você colocaria alguém daquele time do Brasileiro pro time da Libertadores? Por que você acha melhor? Pô, eu acho que é um elenco que tá mais, assim, que pelo menos eu tô mais habituado a ver jogando nos jogos. É um elenco que pelo menos demonstra estar mais entrosado. Ô, Belo, achei o corintiano tava me zoando aqui. Por que você tá me zoando, corintiano? Pô, pensa assim, pelo menos agora vocês não vão ser vice da gente de novo. Por quê? Mais uma vez. Ah, mas Paulistinha! Você é vice do Paulistinha, Belo? Ah, do Paulistinha é quando vocês perdem, né? Pô, e aí? Vamos lá, quando vocês ganharem da gente de novo, vocês conversam. E na Libertadores fica fácil. E na Libertadores vocês jogam contra quem essa semana? A gente não joga com ninguém, a gente vai torcer pra vocês tomarem o sarrafo do Boca, que aí que é bom. Achei um palmeirense, Belo! Porque tá difícil de achar? Não achei nenhum, seu primeiro, Belo! Pô, pelo amor de Deus. O seu primeiro, entendeu? O primeiro colocado, Belo! Segue o líder! Segue o líder. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinha, palmeirense. Pra você, qual desses dois times é o melhor, palmeirense? Pode olhar, pode analisar? Pode pegar, pode pegar. Eu gosto desse aqui. Do da Libertadores? Gosto da Libertadores. Mas você mexeria alguma peça desse time? Você colocaria um outro jogador no lugar aí? Olha, eu ia trocar o Praz e colocar no gol. Você preferia o Praz no lugar do Everton? É, era o que eu faria. E pra você, qual que é o melhor time, Belo? O melhor é o Libertadores, no ataque, na defesa ou do Campeonato Brasileiro. Mesmo? Pra mim eu faço essa divisão. Pra mim na defesa do Campeonato Brasileiro, na Libertadores o ataque. E o meio campo, Belo? Fica onde? O meio campo é nós três aqui, Belo. A gente junta nós três aqui, dá tudo certo. Ô, Palmeirense, só mete um segue o líder? Segue o líder. Peraí, deixa eu tirar a folha só. Segura o microfone e fala pra câmera com gosto, porque aqui é verdão, Belo! Segue o líder! Segue o líder, Belo! Valeu! Agora nós vamos cruzar o Atlântico e ver o que de melhor aconteceu nesse final de semana no Velho Continente. Tem a estreia de Vinícius Júnior na equipe principal do Real Madrid, golaço brazuca na Premier League inglesa e o PSG de Neymar imbatível na França. Líder do Brasileirão, Palmeiras tem compromisso nesse meio de semana pela Copa Libertadores. O Verdão joga na quarta contra o Colo-Colo em casa, com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 2-0. Vamos ver então como foi o início de semana do Alviverde na reportagem de Adriano Dolfi. Boa noite, Michele. Sala de entrevistas aqui no Palmeiras vazia. Isso porque hoje não ocorreu atendimento à imprensa, apenas 15 minutinhos de imagens do aquecimento da equipe, pensamento agora no Colo-Colo, Copa Libertadores, neste meio de semana, depois do Palmeiras ter assumido a liderança do Campeonato Brasileiro. O adversário no torneio continental, aliás, não vive um bom momento, são 5 derrotas seguidas, treinou agora há pouco no CT do São Paulo e apenas 10 minutinhos de imagens foram permitidas para a imprensa. O técnico Luiz Felipe Scolari, mesmo com a fase ruim do adversário, está preocupado. Tudo porque ele não quer o Verdão pensando no jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, no estádio do Morumbi. Jogo que vale 6 pontos e, claro, a liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o que disse o técnico Luiz Felipe Scolari. Eu não penso no São Paulo. Pelo amor de Deus, eu vou pensar no jogo de São Paulo. Tenho que pensar se eu estou jogando na quarta-feira uma decisão para ir à semifinal de uma Libertadores, eu vou pensar no... Eu penso depois de quarta-feira, passado o jogo do Colo-Colo e classificado, eu vou pensar quem é que vou colocar? João, Pedro, Maria, qualquer um. Joga, não, nós temos que jogar de acordo com aquilo que nós planejamos desde o início. Agora está em segundo, está em primeiro, então... Não, nós não vamos mudar nossa forma de pensar. Mudam-se outro jogador à medida que um ou outro jogador vai apresentando em diversos campeonatos terem possibilidade de se jogarem melhor na equipe que joga determinado campeonato do que outros. Mas nós vamos continuar mantendo as mesmas prioridades. O treinador do Palmeiras, aliás, está aliviado, porque 7 atletas que estavam pendurados antes do duelo contra o Cruzeiro acabaram não levando o cartão amarelo, portanto, todos estão à disposição para o jogo deste final de semana no sábado às 6 horas da tarde no estádio do Morumbi. Em relação ao árbitro Delson de Freitas, que apitou o jogo contra o Cruzeiro e assinalou um pênalti inexistente, motivo de muitas críticas da diretoria palmeirense, o árbitro foi afastado pela CBF e vai apitar apenas jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Da Academia de Futebol, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta.
Concedendo uma entrevista coletiva para nós, né, Adriano Dolfi? Ele repetiu o seu Hugo Palaia, auto-entrevista. Corinthians, semana livre, mais curtinha. Silvestre, é com você. Fala pessoal, reapresentação aqui no CT do Parque Ecológico do Tietê com muita chuva. O Corinthians, que empatou com o América Mineiro, já está visando mais um jogo do Campeonato Brasileiro e é de novo contra o Flamengo. Adversário do Corinthians na semifinal da Copa do Brasil será o adversário desta sexta-feira. A rodada está um pouquinho modificada, porque teremos a eleição no domingo. O Corinthians joga em Itaquera na sexta-feira contra o Mengo. E o Jair Ventura provavelmente vai testar a formação, já vai treinar a rapaziada, preparar o time, visando, claro, a primeira final da Copa do Brasil, que é na quarta da semana que vem, dia 10, contra o Cruzeiro no Mineirão. E para esse jogo diante da Raposa, o segundo volante Douglas não poderá participar. Ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. As opções do Jair Ventura para formar a dupla de volantes junto com o Ralf são o Paulo Roberto, que está voltando de contusão, já treina por aqui desde sexta-feira da semana passada. Tem ainda o Thiaguinho, com pouca experiência, atuando em time grande. O Arauz, que foi titular diante do América Mineiro, mas eu estou achando que ele vai mesmo de Gabriel, fechar a casinha Gabriel, Ralf, para esse jogo contra o Cruzeiro. Partida fora de casa, depois resolve a parada na volta dia 17. Portanto, o jogo contra o Flamengo é importante não só para o Corinthians, como para o Flamengo, que briga pelo título, e para aqueles times que estão na ponta, na parte de cima da tabela. Mas o Corinthians também quer garantir uma posição melhor no campeonato, mas deve usar essa partida para se preparar para a grande decisão do dia 10 diante do Cruzeiro. Só para vocês terem uma noção da sequência de jogos, uma sequência bacana, emocionante e decisiva. Flamengo, sexta-feira, Campeonato Brasileiro. Depois o Cruzeiro, dia 10, a primeira final da Copa do Brasil. No dia 13, clássico contra o Santos, mando do Peixe, muito provavelmente no Pacaembu pelo Brasileirão. E aí no dia 17, a finalíssima, o jogo da taça contra a Raposa em Itaquera. O Fagner segue em tratamento de uma fibrose na coxa. Se não puder jogar na sexta, deve ficar à disposição, pelo menos para essa primeira partida decisiva contra o Cruzeiro. Um abraço. Abraço, Silvestre. Você pode falar com o Silvestre ao vivo, hein? Toda segunda-feira, 8h30 da noite. Tem um bate-papo entre o Osmar Garrafa e o Alexandre Silvestre, ao vivo, lá no site gazetesportiva.com, programa Show de Bola. Então fique esperto, daqui a pouquinho, 8h30 da noite, é só você entrar no site, clica no programa Show de Bola para você curtir aí 1 hora de futebol ao vivo, entrevistas exclusivas, VTs, 2 feras falando sobre o mundo do esporte. Bora ver aí os comentários? Hashtag Gazeta Esportiva. O que temos hoje, João? O Antônio Carlos, para mim a arbitragem brasileira está um nojo, mas o pior foi o pênalti do Inter, onde o jogador já estava posicionado em cima da linha da área e subiu fora. Marcos, no jogo do Atlético Paranaense contra o Santos, inventaram um pênalti no minuto final. Jaime Rocha, boa noite. Todos foram erros bizarros, mas apagaram a minha televisão aqui, ok? E tem mais. O que tem aqui do outro lado? O pior erro do Palmeiras foi contra ali, do jogo, né? Palmeiras e Cruzeiro. O Alisson diz pra gente. E tem mais? Kleber Paiva, infelizmente esses juízes fazem curso, tem reciclagem, continuam fazendo coisas que nem na várzea acontece. Já pensou se um desses jogos fosse uma final? VAR que me livre? Que VAR? É War? Ele escreveu War. Gente, tchau! Acabou o tempo, vamos embora. Beijo. E enquete também, você olha lá no site quanto que deu. Acabou, é isso? Tchau, temos que ir. Mestre francês Charles Aznavour, faleceu no meio de hoje. Que pena. Mas viveu bastante tempo. Perdemos Angela Maria também no final de semana, uma diva. No domingo, né? Beijo.